Se eu tivesse 80 anos, eu reagiria da mesma forma como Moisés reagiu. Ao convite de Deus de sair de Midian, da casa onde vivia, da tenda onde vivia, junto com a sua família, seus 2 filhos, a esposa, junto com o sogro, com o convívio do lar, Deus disse: eu quero que você vá ao Egito e retire o meu povo de lá. E Moisés disse: não, eu não vou. Eu já sou um homem velho, eu já não consigo falar a língua egípcia, eu esqueci a língua egípcia, já faz 40 anos que eu saí de lá. Eu já não falo mais, eu não vou. E ele tem razão. 80 anos, em plena aposentadoria, né? Naquela época eles viviam um pouquinho mais, mas a média não era tão grande assim. Mas Deus insistiu. Moisés cedeu, ainda bem. E num determinado momento, Moisés faz uma pergunta a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 3. O segundo livro da Bíblia, o terceiro capítulo do livro. E vamos ler os versos 13 e 14. Veja a pergunta que Moisés fez e a resposta que Deus deu. Êxodo capítulo 3, versos 13 e 14. Página 75 da Bíblia, Nova Versão Internacional, letra grande. Diz assim: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas, e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que lhes direi? Eles vão me perguntar. Por quê? Porque os deuses egípcios tinham nomes. Cada deus tinha um nome. Osíris, Amon e outros deuses. Eu vou dizer para eles, olha, o Deus dos pais de vocês é que me enviou. Eles vão me perguntar, qual o nome dele? O que vou dizer? Veja no verso 14. A resposta está ali. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Resolveu alguma coisa? Não. Resolveu alguma coisa? Não. Acho que complicou mais do que resolveu, mas não tinha outra resposta a dar. Deus diz assim: eu sou o que sou, e eu sou é o meu nome. Este é o meu nome. Por que será que Deus disse, eu sou é o meu nome? Não sei se você sabia, mas todos os deuses do paganismo são fragmentados. Cada um tem um nome identificado com a ação no panteão dos deuses pagãos. Então tem o Deus da chuva, o Deus disso, o Deus daquilo. Até hoje é assim. Tem o Deus de uma cidade X, tem o Deus que resolve os problemas de quem quer casar, o Deus disso, desses dias eu vi assim, o Deus protetor, o santo protetor dos cancerosos. Então essa é a especialidade daquele Deus, resolver os problemas de quem tem câncer. Então, cada Deus se identifica, se apresenta com um nome característico de acordo com a função que exerce no panteão de deuses pagãos. E lá no Egito era a mesma coisa. Não sei se você sabia, aquelas pragas, as pragas que Deus derramou, as 10 pragas sobre o Egito, em cada uma delas Deus atingia um deus egípcio. O Deus verdadeiro, eu sou, atingia um deus egípcio para mostrar ao Egito que aquele Deus que eles adoravam como Deus, na realidade não era Deus. Por exemplo, o Nilo. O Nilo era adorado como um Deus. E o Deus verdadeiro transformou as águas do rio Nilo em sangue. E ninguém podia fazer nada. A
rã era adorado, o sapo era adorado como se fosse um deus. A mosca, o piolho, os animais, o boi, o quê? Os gafanhotos eram adorados. E Deus atingiu cada um desses pseudodeuses. Aí Deus usou o mesmo critério humano. Quer saber o meu nome? Eu sou. Esse é meu nome. E esse nome indica que Ele é eterno. Nunca foi criado. Sempre existiu. Dá um nó na nossa cabeça. Mas não tem outro jeito. Há muitas coisas que nós não compreendemos. Nós não compreendemos coisas da nossa realidade. Vamos compreender os mistérios da eternidade. E o mais interessante é que o ser humano, por não ser capaz de compreender os mistérios de Deus, muitos preferem negar a sua existência, por não entender. Uma vez eu já falei sobre isso aqui, e é bom repetir. Se eu lhes mostrasse um ovo de galinha galado e lhes perguntasse onde está a vida nesse ovo, você não saberia me responder. Mas se eu colocar esse ovo numa chocadeira ou embaixo de uma galinha, em 21 dias vai sair uma nova vida. Portanto, existe um princípio de vida num ovo galado. Onde está? Na gema? Na clara? Aonde? O ovo? É um óvulo, está ali, um princípio de vida ativo. Mas onde está a vida no ovo? Na casca? Na clara onde? Ninguém sabe, nem os cientistas sabem. Uma vez um grupo de cientistas, eles produziram em laboratório um ovo de galinha perfeito, igualzinho, com todas as características, tudo. Colocaram para chocar, chocou? Não havia vida, não tinha vida. Você pega um grão de milho, um grão de feijão, um grão de arroz, existe um princípio de vida. Agora, algumas sementes geneticamente modificadas, elas não se reproduzem, elas têm problemas de reprodução. Mas as normais, as criadas por Deus e não alteradas pela mão humana, elas têm um princípio de vida. Você coloca na terra, ela germina em condições normais. E muitas delas ficam na terra durante muito tempo, porque as condições não são propícias. E quando surgem as condições propícias, elas germinam. O centro-oeste do Brasil, por exemplo, vai em Brasília na época da seca, você vê a grama, a pastagem seca. De repente vem a primeira chuvarada de setembro, aquilo germina, brota. Vida, há sementes vivas no solo. Há princípio de vida nelas. Onde está? Na semente, aonde? No embrião. Tá, tira o resto. Planta o embrião, vê se nasce. Não, ninguém sabe onde está esse princípio de vida. Você sabe, Nestor? Você que é homem da área, não sabe. Agora, porque eu não sei, significa que não exista? Não depende de mim. Eu não consigo explicar onde está a vida no ovo. Ok, mas a vida do ovo vai estar lá, mesmo que eu não entenda onde está e não saiba onde está. Na semente é a mesma coisa. Com Deus é a mesma coisa. Deus diz, eu sou o que sou. Eu sou eterno, eu nunca fui criado. Você entende isso? Não entende. Mas não tem outra maneira de explicar. Ele nunca foi criado e nunca foi criado mesmo. E ele nunca vai morrer. E tem mais, eles são três pessoas que se revelaram a nós como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí nós temos que aceitar pela fé, assim como nós aceitamos pela fé que uma semente tem vida. E por isso que o lavrador planta, porque ele tem fé de que tem vida ali, embora ele não saiba onde esteja. Deus diz, eu sou o que sou, Moisés. No hebraico, o nome de Deus são 4 consoantes impossíveis de serem pronunciadas. Um Y, um H, um W e um H. Transliterando para o português. Um Y, um H, um W e um H. Como é que lê? Não dá para ler. Os maçoretas, anos depois, preocupados com a leitura e a pronúncia da língua hebraica, que o povo estava perdendo e não sabia mais pronunciar, eles vocalizaram as palavras hebraicas. Eles colocaram vogais, símbolos, sinais vocálicos, sabe quando a gente pega
Você pega alguns dicionários de outras línguas, ali você tem como se pronuncia a palavra. Já viram lá no inglês, dicionário inglês? Tem o som mais ou menos parecido como você pronuncia. Eles fizeram isso. E aí o nome de Deus, esse tetragrama sagrado, vocalizado, deu o som de Iavé, Iavé, assim como se fosse Jeová, alguma coisa assim. Parecia isso, alguma coisa assim. E daí na tradução, depois, tá, etc., eles transliteraram e deu a palavra Jeová. Eu sou o que sou. Este é o meu nome. E Deus não explicou mais nada. Porque não tem o que explicar. Uma criança pequena chega para você e diz assim, um filhinho quando começa 4 ou 5 aninhos e pergunta assim, mamãe ou papai, como é que eu nasci? E você explica. E ela diz, tá bom. Ok? Não dá para explicar algumas coisas. Um dia nós vamos saber, um pouquinho mais. Agora Deus diz, eu sou o que sou. Este é o meu nome. Eu sou o que sou indica que Deus é absoluto. Você sabe que nós vivemos numa sociedade relativista. A tendência filosófica da nossa cultura é relativismo. Tudo é relativo, tudo depende, tudo é circunstancial. Nós somos a geração do descartável, a geração do plástico. O que não serve a gente joga fora. O que eu não quero mais a gente descarta. É da nossa cultura. Tudo é circunstancial. Depende, não é bem assim. Deus, no entanto, se apresenta na Bíblia como absoluto. Eu sou o que sou. E isto às vezes irrita o ser humano. Que somos essa geração relativa. A origem dessa irritação está em Satanás. Porque ele que domina as correntes filosóficas das culturas do reino da terra, dos reinos da terra. E ele tem se voltado contra Deus. Como ele é descartável, como ele é relativo, como ele é passageiro, ele diz que Deus é que é. Entende? Por isso que Deus se apresenta, eu sou o que sou e eu sou eterno. Aí aquela célebre frase que eu costumo dizer, quer você acredite, quer você não acredite, quer nós aceitemos, quer nós não aceitemos, Deus é. E Ele é absoluto, Ele não é relativo. Ele é eterno. E isto incomoda. Sabe qual é o grande desafio nosso hoje? É reconhecer esse Deus. E aceitá-lo como Deus e como Ele é. Lúcifer, ele quer ser adorado como Deus. E se formos ao livro do profeta Isaías, e é bom que a gente leia algo que já conhecemos, no capítulo 14 do profeta Isaías, página 918, Isaías capítulo 14, versos 13 e 14, ali tem uma história, uma visão rápida, porém precisa, do desejo desse anjo em querer ser adorado, reverenciado e ser como Deus. A Bíblia diz assim, verso 13, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte. Verso 14, subirei mais alto do que as altas nuvens e serei como o Altíssimo. Qual era o desejo de Lúcifer? Ser mais do que Deus, ou ser igual a Deus, assentar-se num trono acima do trono de Deus. E esse desejo, ele expressou quando tentou Jesus. Lá no Monte da Tentação, Mateus 4. Olha lá, Mateus capítulo 4, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 4, versos 8 a 10, página 1272, 1272. Mateus 4, 8 a 10.
até uma das tentações de Jesus, a última da série que aparece aqui na Bíblia. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, o esplendor dos reinos do mundo. E ele disse para Jesus: tudo isso te darei, barganha, troca, se te prostrares e me adorares. Esse é o grande desejo de Lúcifer, ser adorado. Em troca, ele ofereceu os reinos da terra para Jesus. Me adore, eu vou te dar os reinos da terra. Ele faz isso conosco também. Me adore que eu vou te dar. Eu vou te dar o que você quiser diante dos teus pés. E tem gente que aceita e não sabe o que está fazendo. Aí Jesus diz assim, verso 10. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás. Vai embora daqui, suma. É isso que Jesus disse para ele. Pois está escrito: adore quem? O Senhor, o seu Deus. O seu Deus. Adore o seu Deus. E só a Ele preste culto. Viram? E o diabo saiu. Ele queria que Jesus o adorasse, porque ele quer ser adorado como Deus e se sente bem quando as pessoas o adoram e o reverenciam como Deus. Mas Jesus disse: adore a Deus. Somente adore a Deus. Por que Deus deve ser adorado? Esse Deus eu sou. Por quê? A resposta está em Apocalipse 4. Ou a primeira parte de uma resposta. O último livro da Bíblia, Apocalipse 4. No verso 11 está uma razão pela qual Deus deve ser adorado. Esse Deus eu sou o que sou. Esse Deus eterno. Ali está. 4 de Apocalipse, verso 11. Essas palavras são ditas pelos 24 anciãos que estão junto do trono de Deus e os seres viventes. Se você ler nos versos anteriores, é eles que proferem estas palavras. E eles dizem assim, verso 11: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder. Agora vem a razão. Porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Porque Deus é digno de receber honra, glória e poder? Por quê? Porque Ele é o Criador. Ele é o Criador. Veja Apocalipse 14, nas 3 mensagens angélicas. Apocalipse 14, verso 7. O primeiro anjo proclamando o evangelho eterno a todos os que vivem sobre a terra, ele diz assim, Apocalipse 14, 7. E ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora de seu juízo. Agora veja, adorem, quem? Aquele que fez o quê? Os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Adore a esse Deus. Ele é o Senhor, Ele é o eu sou, Ele é o Criador e por isso Ele deve ser adorado. Quem é Lúcifer para ser adorado? Não é nada. É um anjo poderoso, é verdade, foi poderoso, tinha um status magnífico no céu e achou que por causa disso era o boca. Nós diríamos numa linguagem de gíria, era o bom. E achou que poderia ser maior que Deus. E todo o caráter dele ele projetou em Deus, acusando Deus de ser o que ele era. Lúcifer queria ser Deus não para servir como Deus serve. Lúcifer queria ser Deus para receber a adoração e a veneração que Deus recebia. Ele queria ser servido e não servir. E por isso que Jesus veio mostrar o caráter de Deus. E por isso Jesus disse, o Filho do Homem veio para ser servido. Não veio para ser servido, mas para servir. Porque este é o Espírito de Deus. Mas o de Lúcifer não. E ele não criou nada. Por que nós deveríamos adorá-lo? Um dia ele vai ter oportunidade de demonstrar ao universo que ele não pode fazer nada durante o milênio. Porque Deus vai retirar todas as bênçãos dele dessa terra e ele não vai poder criar nada e fazer nada.
Então, primeira razão pela qual Deus deve ser adorado, qual é? Ele é Criador. Eu sou o que sou, é este o Deus Criador do universo e de todas as coisas. É este o Deus Criador do universo e de todas as coisas. Quer ver, aqui em Apocalipse, já que estamos aqui, vamos ao capítulo 19. Dá uma olhadinha aqui no capítulo 19, no verso 9 e 10, tem uma experiência interessante. João estava tendo a visão do Apocalipse. O anjo estava lhe mostrando algumas coisas. E agora acontece o seguinte, veja o verso 9 do capítulo 19. O anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são palavras verdadeiras de Deus. Agora veja o verso 10. Então, João diz, caí aos seus pés para adorá-lo. Para adorar a quem? Ao anjo que estava falando com ele. Caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Não faça isso. Eu sou servo como você. E como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a quem? A Deus. Quem falou isso? Um anjo. Devia ser um anjo muito forte, bonito, brilhante, que impressionou João. E quando o anjo acabou de falar com ele, João foi movido a adorá-lo, a se curvar diante do anjo. O anjo disse, não adore a mim, adore a Deus. O anjo não aceitou a adoração. Lá no livro de Atos, tem uma história de Cornélio e Pedro. Cornélio era um romano, recebeu uma visão em que um anjo dizia para ele para ir mandar chamar Pedro que morava em Jope. E ele foi, mandou gente chamar Pedro. E quando Pedro chegou, e Cornélio soube da notícia, Cornélio foi ao encontro de Pedro e caiu no chão, se prostrou para adorar Pedro. Falou, não, levanta. Levanta. Eu sou homem como você. Não adore a mim. Mas um dia, Tomé se curvou diante de Jesus e disse assim, meu Deus. Jesus aceitou a adoração? Aceitou. Por quê? Porque ele é Deus. Mas os anjos não aceitam a adoração. Um homem não deve aceitar ser adorado. É Deus. Adore a Deus. Porque Ele é o Criador. Ele é o Criador. Mas existe uma outra razão pela qual nós devemos adorar a Deus. E essa está na lei. Nos 10 mandamentos. Vamos lá? Êxodo capítulo 20. Vamos a Êxodo capítulo 20. Qual é o primeiro mandamento de Êxodo capítulo 20, o mandamento da lei de Deus? Que diz o primeiro mandamento? Não, vocês erraram. Este não é o primeiro mandamento. Este é a continuação do primeiro mandamento. Tem uma coisa fantástica aqui, que as pessoas elas não percebem. E nessa Bíblia aqui na versão nova internacional, eles destacaram bem, fica bem dentro. Se eu digo que o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim, eu não sei quem é esse Deus. Quem é esse Deus? Para eu não ter nenhum Deus diante dele. Acontece que o primeiro mandamento começa no verso 2. E com que expressão começa? Eu sou. Eu sou. Deus diz. Eu sou quem? O Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito e da terra da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Agora eu sei quem é o Deus que eu não devo ter ninguém diante dele, a não ser ele. Quem é esse Deus? O Deus que nos libertou do Egito. Aí você diz, mas isso aí é para os israelitas. É verdade, literalmente para os israelitas, mas espiritualmente para você e para mim. Existe um Egito espiritual, de escravidão, de pecado. E quem nos liberta? Dos vícios, do pecado, da maldade. Quem nos liberta? É Deus. Quem nos perdoa? É Deus. Ele pode fazer isso, não importa o que você tenha feito. Não importa. Deus nos perdoa, porque Ele tem esse poder de nos libertar, de romper as algemas da escravidão. Ele diz assim, eu sou, o nome dele, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei, que te livrei da
casa do Egito, da casa da servidão, da escravidão. Eu te libertei. Não terás outros deuses diante de mim. Segunda razão pela qual Deus deve ser adorado. Ele é o nosso libertador. Ele é o nosso remidor. Ele é o nosso salvador. Por isso ele deve ser adorado. Ele nos liberta. A gente não tem muita ideia do que é liberdade. Porque aparentemente nós vivemos num país livre. A gente não tem muita noção de liberdade. Mas aqueles que viveram um período de escravidão, aqueles que vivenciaram a escravidão, o domínio, sabem o que significa ou têm uma noção um pouco mais ampla do que é ser escravo. E eu já vi muitas pessoas sendo escravas de vícios ou de alguém. Hoje mesmo uma pessoa me falou, eu preguei antes de vir para cá, 9 horas eu dirigi um outro culto hoje de manhã. E eu perguntei como vai ser o marido para essa senhora. Ela disse, pastor, é daquele jeito que o senhor sabe. Ele tem problema com o alcoolismo. Ela disse, eu tenho pena do meu marido. Eu falei, eu também tenho pena dele. Ele não consegue se libertar do álcool. Ele é um escravo do álcool. Há pessoas que são escravas do fumo, há pessoas que são escravas, não sei. Elas são dependentes de vícios terríveis e tremendas. Mas Jesus liberta. Deus liberta. E por isso ele deve ser adorado. Agora, nos capítulos seguintes, ou no segundo mandamento, acontece uma coisa interessante aqui. Deus amplia o conceito sobre ele e diz assim, verso 4, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Não dê culto a nenhum ídolo, a nenhuma imagem. E quando Deus estava escrevendo e dando a sua lei lá no Monte Sinai, o seu povo estava lá embaixo adorando um bezerro. Um boi, um bezerro de ouro, símbolo do Egito, que eles haviam trazido do Egito. Trazido a ideia, o culto, e eles fizeram um bezerro. E o próprio Arão, que era líder espiritual deles, é que moldou aquele bezerro. Pediu para as mulheres tirarem as argolas e as joias, e eles trouxeram as joias, tudo, e fizeram, Arão fundiu aquele ouro e fez um bezerro de ouro, e o povo estava adorando. Quando lá no monte Deus estava dando a sua lei, dizendo para o povo, não adore, não preste culto a outros ídolos. Aí você pensa assim, o homem moderno pode pensar assim, poxa, que Deus arbitrário, mandão. É isso que o diabo diz e acusa. Ele quer que todo mundo sirva, que todo mundo obedeça. Por que eu tenho que obedecê-lo? Por que tem que ser ele? Porque ele é o Criador. E porque ele é o Redentor. E porque nós vivemos e existimos porque ele nos criou e nos mantém. Nós não somos nada, irmãos. E muitas vezes somos petulantes, arrogantes. Achamos que somos alguma coisa. A Bíblia diz, você é pó. Sabe o que é pó? Pó, é pó. Quer saber o que é pó? Vai no cemitério para você saber o que é pó. Aí você vê o que nós somos, o que sobra de nós. Ali na igrejinha onde eu preguei tem uma senhora muito hilariante assim. E ela fala algumas coisas interessantes e hoje ela tem umas tiradas assim, interessantes, inteligentes até. Aí eu falei assim, se você tivesse 80 anos como Moisés, na introdução, porque eu preguei o mesmo assunto. Se você tivesse 80 anos, onde você estaria? Ela falou, eu? Sendo conduzida para aquele lugar onde o povo leva e não quer buscar de volta. Porque ninguém quer mais, lógico. Quando nós morremos, leva e não quer trazer mais de volta. Porque até queria trazer, mas não tem jeito. Porque é o que sobra do ser humano. Por causa do pecado, e Deus quer nos libertar disso. Então ele diz, filho, me adore. Não é porque Deus é arbitrário, não é porque Deus é mandão, não é porque Deus quer louvor, não é isso, ele não precisa de nós, irmãos, nem do nosso louvor, nem da nossa adoração, ele não precisa disso, ele é autônomo, ele é soberano, ele é absoluto. Acontece que quando nós adoramos outros deuses, nós perdemos, e Deus sabe disso, então ele diz, filho, me adore, cultue a mim, não adianta você cultuar ídolos, eles não vão fazer nada por você, não vai dar em nada, é isso. Aí ele diz assim,
Não te prostrarás, diz o verso 5, diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. E eu não vou tratar desse assunto aqui, mas aqui há um tema interessante, da carga genética hereditária de pais para filhos, a maldade que se perpetua. E pela bondade e misericórdia de Deus até a 3ª e a 4ª geração. E aí Deus para. Mas em milhares de gerações daqueles que amam e obedecem a Deus. Aí o 3º mandamento diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Pois Ele não deixará impune quem tomar o seu santo nome em vão. Deus é santo. Ele não é qualquer coisa. E tem gente que acha que Deus é o nosso amiguinho. Não é nosso amiguinho. Ele até é nosso amigo. Ele diz: vocês serão meus amigos, eu serei amigo de vocês. Mas nós nunca devemos esquecer que Ele é Deus. É nosso Criador, é nosso Redentor. E tem gente que trata Deus como se fosse um coleguinha de escola, sabe? Assim, com banalidades, trata do nome dele, da pessoa dele, com, sabe? Eu admiro algumas pessoas que têm o temor de Deus no seu coração. E eles se aproximam de Deus com respeito, com temor. Eu admiro isso. Eu acho interessante isso. Porque é de fato assim mesmo. Se você for no livro do profeta Isaías, lá tem os serafins que têm 6 asas. Eles estão diante do trono de Deus. Com 2 eles cobrem o rosto. Com 2 os pés diante de Deus. E eles são serafins. Eles o respeitam. Eles têm o temor de Deus no coração. Porque Ele é o Criador. Ele é o Redentor. E por isso Ele deve ser adorado. Ele é o eu sou, o Deus eterno. E aí no capítulo 8, onde aparece o 4º mandamento da lei de Deus, menciona o dia melhor para essa adoração, que Ele escolheu. E aí diz assim: lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. E o mais interessante é que a palavra sábado significa descanso. Então tem gente que lê aqui e diz assim: está vendo? Lembra-te do dia de descanso. Ok, eu posso escolher qualquer dia de descanso. Se eu quiser descansar na segunda-feira, eu descanso na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Ok, lembra-te do dia do descanso. Acontece que Deus não deixou aberto, Ele fechou, porque Ele diz assim: mas o 7º dia, está ali, o 7º dia, é o sábado, o descanso dedicado ao Senhor, o teu Deus. Está ali, o 7º dia. E Deus foi tão fantástico que na nossa estrutura de calendário fechou. A gente sabe qual é o primeiro dia da semana, o segundo, porque tem a segunda-feira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, e está ali o 7º. E Deus, como Deus e como soberano, não abriu mão. E tem gente que acha que deve mexer naquilo que Deus escolheu. E um dia na França, na época da Revolução Francesa, eles decidiram fazer uma semana de 10 dias. E por alguns, acho que 3 anos e pouco, funcionou essa semana de 10 dias. E estudos daquele período dizem que houve um desequilíbrio geral no psíquico das pessoas naquela época. Porque Deus criou uma estrutura de descanso semanal. E é por isso que essa revista científica e esse estudo científico lá nos Estados Unidos, entre os adventistas da Califórnia, eles chegaram à conclusão que uma das razões da longevidade dos adventistas é ter um dia de descanso sabático como nós. Porque Deus sabia que é bom para nós. Ele sabia que nós precisaríamos disso. E você sabe que na sociedade hoje as pessoas não param. E talvez seja essa uma das razões de tantos problemas de saúde. E tantas pessoas jovens sofrendo de doenças que antigamente eram de velhos. Mas o mandamento diz assim: neste dia não farás trabalho algum,
Nem tu, nem teus filhos, nem tua filha, nem teus servos, nem tuas servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. E agora vem a razão. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou, portanto o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. O homem pode chamar qualquer dia de santo, mas o único que Deus chamou de santo é o 7º dia da semana. Essa semana nós tivemos um feriado, que muitas pessoas dizem que era um dia santo. Mas não é dia santo. Mesmo que tenha dito os homens que seja um dia separado, não é. O único dia santo da semana é o 7º dia da semana. Os 4 primeiros mandamentos dizem quem é o Deus a quem nós devemos adorar. E começa dizendo que nós devemos adorá-lo porque Ele é o Redentor e Salvador, aquele que nos libertou. E termina o ciclo dos 4 mandamentos dizendo que nós devemos adorá-lo porque Ele é o nosso Criador. Ele criou tudo em 6 dias. Adore a Deus. Adore a Deus. Adore. Provavelmente no próximo sábado eu vou continuar esse tema mostrando como nós adoramos a Deus. Porque tem um como. Uma das formas é ajoelhar-se diante dEle. Uma das formas é cantar. Uma das formas é vir à igreja, cultuá-lo. São formas humanas que nós encontramos para demonstrar a adoração. Você sabia que a palavra adorar, etimologicamente no grego, ele significa beijar alguém? Adorar, na etimologia, na essência da palavra, a ideia é de alguém que se curva para beijar. Você sabe que tem gente que não se ajoelha diante de Deus, sabiam disso? Para você pode ser fácil, para mim também é. Porque eu faço consciente do que eu estou fazendo. Eu faço isso porque eu adoro. E às vezes eu me sinto tão pequenininho que eu tenho vontade de colocar a minha cabeça no chão. De tão pequenininho que eu me sinto diante de Deus. Mas eu tive um grupo de alunos num colégio uma vez, que no culto eles não se ajoelhavam. Eles não se ajoelhavam. Um dia eu perguntei, por que não? Eu não aceito esse Deus. E é verdade, rebelião, eles não aceitavam e não se encurvavam diante de Deus. Porque eles não aceitavam o Criador deles. Adore a Deus. Quando você vir à igreja no sábado de manhã, não venha para ver um pastor pregar, seja eu, seja outro qualquer. Um dia Jesus falou, o que vocês saíram no deserto para ver quem? Um homem falar? João Batista. Não é um homem que vocês devem vir à igreja para ver falar, não. Mas nós devemos vir à igreja com a consciência de que eu venho aqui para adorar a Deus. Eu não venho aqui à igreja para encontrar-me com os meus amigos. A gente também se encontra com os amigos e é bom a gente se abraçar, etc. Mas não é para isso que eu venho aqui. Eu vim aqui para adorar a Deus. Para aprender alguma coisa dEle, para pedir perdão. Adorá-lo. Tenha essa consciência, isso faz bem para a gente. Nós guardamos o sábado porque nós o aceitamos como nosso Criador. E é através da observância do 7º dia nós o adoramos como nosso Deus. Aí você diz assim, poxa, mas por que aquela pessoa não aceita o sábado, por exemplo? Como é que vai aceitar se não aceita Deus? Uma coisa está ligada com a outra. Adorar é muito mais importante do que você e eu imaginamos. E nós devemos adorar a Deus. Jesus diz assim para Satanás: adore a Deus, e só a Ele você deve prestar culto, a ninguém mais. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Adore a Deus. Você nunca vai perder.
fazendo isso. Adore-o tendo em mente que você é criatura dele, ele criou você. E adore ao Senhor com a mente, pensando de que ele salvou você. Você foi perdoado. Você foi justificado. Ele pode redimir você, transformar você. Não importa o que você tenha feito. Não importa qual seja a sua história. Deus é libertador, redentor e remidor. E por isso você deve adorá-lo, porque ele merece a nossa adoração. Eu gostaria muito que cada vez que você viesse à igreja no sábado de manhã, você viesse com esta consciência: eu vou lá para adorar a Deus. Eu vou encontrar com os meus amigos, eu vou encontrar com colegas, mas eu estou indo lá porque eu quero adorar a Deus. Aí tem gente que diz assim: pastor, mas eu não preciso ir na igreja para adorar a Deus, posso adorar a Deus em casa. É verdade. Mas existe um fator importantíssimo na adoração coletiva, que é insubstituível. Por mais que nós gastemos tempo para adorar a Deus individualmente, o adorar coletivamente nos impulsiona, nos motiva e nos ajuda. E quando nós fazemos isso coletivamente, nossos olhos não veem. Mas quando nós nos levantamos para cantar um hino de louvor a Deus, os demônios tremem. Você sabia disso? O espírito de profecia diz que quando o mais frágil pecador se ajoelha diante de Deus em oração, para abrir o coração, as portas do inferno tremem de medo. Você sabia disso? Está lá. Mas não é porque nós somos grandes. Muito grande. Quando nós adoramos, reverenciamos e nos curvamos diante de Deus. Não perca este privilégio. Adore a Deus. Amém.